Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre o sistema nervoso periférico, ou como muita gente conhece por aí, como SNP. Pegou SNP, você já sabe que é sistema nervoso periférico. Mas assim, Andrei, por que ele é chamado de sistema nervoso periférico? Porque as suas estruturas não fazem parte do sistema nervoso central. Imagina, se uma estrutura não está no centro, então ela vai para a periferia. Então, se ela não está no sistema nervoso central, significa que ela vai para o sistema nervoso periférico. Mas aí você pode dizer assim, tá, Andrei, mas quem são essas estruturas? Olha, quando a gente pega o sistema nervoso periférico, você vai ter que lembrar que ele vai ser formado pelos nervos e gânglios. Então, assim, se o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula nervosa, o sistema nervoso periférico vai ser formado pelos nervos e gânglios. Aí você pode dizer assim, tá, mas o que é isso? Preste atenção. Quando você pega os nervos, você vai ter que lembrar que os nervos são estruturas anatômicas formadas a partir do prolongamento de múltiplos axônios, ou seja, de muitos axônios. Aí você para. O que foi? Não, mas o que é axônio? Olha, você vai ter que lembrar primeiro do que é uma célula nervosa. Quando a gente trabalha com a célula nervosa, lembre que a gente está falando do neurônio. Quando a gente trabalha com neurônio, lembre que o danado do neurônio ele vai ser dividido basicamente em três partes. Os dendritos, o corpo celular e o axônio. Aí o que acontece? O axônio e os dendritos, eles são prolongamentos do corpo. Eles são prolongamentos da célula. Aí o que acontece? Quando você pega múltiplos prolongamentos, múltiplos axônios, você vai formar um danado de um nervo. Então, o danado de um nervo nada mais é do que a junção de múltiplos axônios de vários neurônios. Porque assim, se tem vários axônios, tu tem vários neurônios participando. Aí você pode dizer assim, tá, Andrei, beleza. Mas esses nervos, eles vão ter tipos? Claro, já tá até aqui no quadro. Agora sim, não se agonia para copiar não. Deixa primeiro eu explicar tudo. Presta atenção. Quando a gente fala dos tipos de nervos, primeiro, você vai ter que lembrar dos nervos quanto à função. Quando a gente fala dos nervos quanto à função, três tipos. Eu vou ter o nervo sensitivo ou aferente, o nervo motor ou eferente e o nervo misto. Aí tu pode dizer assim, tá, mas qual é a diferença? Presta atenção. Quando você pega o nervo sensitivo ou aferente, do jeito que está aqui no quadro, o nervo sensitivo é aquele nervo que vai pegar o estímulo do corpo e levar para o sistema nervoso. Ei, quem pega o estímulo do corpo e traz ou leva para o sistema nervoso, tu vai dizer que ele é o nervo sensitivo ou aferente. É o cara que vai dizer assim, ei, sistema nervoso, toma um estímulo aí. Aí o sistema nervoso vai pegar esse estímulo, vai elaborar uma resposta e vai dizer, ei, corpo, toma aí a resposta. Mas aí o que é que acontece? Quem vai pegar a resposta do sistema nervoso e mandar para o corpo não é o nervo sensitivo, é o nervo motor ou eferente. Toda vez que vocês trabalharem com os nervos motores, vocês vão trabalhar da seguinte maneira, presta atenção. O nervo motor é o cara que pega a resposta do sistema nervoso e manda para o corpo. Ele vai pegar a resposta e vai mandar para as estruturas efetoras do corpo. Vocês sabem quem é que recebe essas respostas, né? Lembre que quando a gente trabalha com estruturas efetoras, que são as estruturas que vão receber essa resposta do sistema nervoso a partir de nervos motores, são os músculos e as glândulas. Músculos e glândulas são essas estruturas efetoras. São elas que vão receber a resposta e são elas que vão distribuir essas respostas por todas as partes do corpo. Não pode esquecer disso. E depois, ó, eu vou ter o nervo misto. Ah, André, o que é um nervo misto? Olha para a palavra, nervo misto. Se ele é misto, é porque ele vai funcionar das duas maneiras. Ele trabalha tanto como nervo sensitivo, ou seja, mandando estímulos para o sistema nervoso, como ele vai trabalhar como nervo motor, mandando as respostas para o corpo. Então, o que acontece? Se um nervo trabalha das duas formas, você vai dizer que ele é um nervo misto. Não pode esquecer. Então, ó, essa é a classificação quanto à função. Mas toma cuidado que a gente também vai ter
uma classificação quanto à origem, que eu acho até mais fácil. Porque, vê, primeira classificação, nervos cranianos. Andrei, quem são esses nervos cranianos? Olhe, esses nervos cranianos são aqueles que são formados no encéfalo. Ou seja, na base do encéfalo, você vai ter a saída, presta atenção, de todos os nervos cranianos. Agora tem um detalhe. Dentro desses nervos cranianos, você vai ter tipos bem definidos, tá? Você vai ter nervos cranianos, presta atenção, que são sensitivos. Você vai ter nervos cranianos que são motores e você vai ter nervos cranianos que são mistos. Aí tu pode dizer assim, tá, Andrei, mas por que tu tá falando isso? Eu tô falando isso, presta atenção, porque eu vou ter os nervos raquidianos. E quando você pega esse nome assim, nervo raquidiano, olha, o nervo raquidiano é aquele nervo que nasce da medula nervosa, não podia ser de outro lugar. Se o nervo é raquidiano, ele vai nascer da nossa medula nervosa. Aí tu pode dizer assim, tá, mas por que tu tá dando tanto ênfase a isso? Porque assim, todos os nervos, presta atenção, todos os nervos raquidianos, são mistos. Não existe nervo raquidiano motor e não existe nervo raquidiano só sensitivo. Todo mundo é misto. Todo mundo trabalha para as duas funções. Aí, quando a gente fala desses nervos raquidianos, eu queria que você prestasse atenção nesse desenho aqui. Vê esse desenho aqui. Vê esse bonitão aqui. Isso aqui, ó, imagina que isso aqui é um corte, presta atenção, é o corte de uma medula. Quando eu tenho um corte dessa medula, eu queria que vocês prestem, olha, larga o papel, larga a caneta, olha para cá, é assim, ó. Daqui para cá é a parte da frente da medula. Daqui para cá é a parte de trás. Então, assim, essa partezinha aqui, como é a parte da frente, você vai dizer que é a região anterior. Essa parte aqui é a parte de trás, é a parte posterior. Andrei, por que tu tá falando muito disso? Porque assim, em um nervo raquidiano, a raiz sensitiva, ou seja, o estímulo, chega por trás e a resposta sai pela frente. Ou seja, a raiz sensitiva de um nervo raquidiano faz com que o estímulo entre por trás e a resposta vai sair pela frente. Então é só tu lembrar, estímulo entra por trás, resposta sai pela frente. Entra por trás, sai pela frente. Porque o que acontece? Na parte posterior da medula é a parte que chega aos estímulos. Na parte anterior, é a parte que sai as respostas. Cuidado com isso, tá? Parte sensitiva chega por trás, parte motora sai pela frente. Tranquilo? Aí assim, é só nervo? Não. Lembra que a gente tem os gânglios. Meu Deus, André, o que é um danado de um gânglio? Olha, quando você trabalha com o gânglio, ó, são aglomerados de corpos celulares de neurônios. Lembrem que a região do neurônio que tem o núcleo é chamada de corpo celular. Quando você pega vários corpos celulares de vários neurônios que estão fora do sistema nervoso central, porque assim, para ser periférico tem que estar fora do centro. Quando você pega vários neurônios, vários corpos celulares, presta atenção, e aglomera eles fora do sistema nervoso central, tu vai formar um gânglio. Tá aqui, ó. Ó a fotozinha de um gânglio nervoso, beleza? Pegou o sistema nervoso periférico, viu? Pegou o sistema nervoso periférico, ele vai ser formado por estruturas que não estão no centro. Quais são essas estruturas, menino? São os nervos e os gânglios. Tranquilo? Gostou do sistema nervoso periférico? Então eu vou sair da frente para tu tirar uma foto, viu? Valeu!